Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Go Podcast. Eu sou a Gabriela Oliveira, imigrante aqui no Canadá há 7 anos, baiana, e hoje eu estou aqui com Renata e o Felipe Dalton. Renata, se apresente, por favor. Oi gente, eu sou Renata, consultora de imigração da Go Norte, trabalho com vistos e processos de imigração aqui em Vancouver já há quase 6 anos. E trouxe aqui para conversar com vocês um parceiro mega super especial, um dos primeiros, um daqueles assim que começou quando não tinha nada ainda na Go Norte, né? Não, a Go Norte já existia, já tinha. O ponto é que a Step era 0 no 0. Então vamos Mas aproveitar. antes de falar da Step, se apresente, Felipe. Você é comunicadora, Sou youtuber, comunicador, empresário, pai. Se apresente. Pessoal, muito prazer, meu nome é Felipe, eu também moro no Canadá há 7 anos, trouxe a minha família para emigrar, fiz o caminho que 80, 90% das pessoas fazem, estudo, trabalho, imigração. Então essa trajetória aí nasceu lá em 2016, a gente foi muito feliz nessa história, mesmo com altos e baixos a gente conseguiu chegar ao nosso principal objetivo, mas hoje a gente está aqui para falar. Vou começar agradecendo oficialmente, né? Ninguém aqui sabe. A Step foi gerida, foi, né? Foi criada com uma mãozinha, né? Da Go North. Então, pouca gente sabe, né? Mas a Go North foi a primeira empresa que abriu as portas pra gente. Então, muito obrigado. Mais uma vez. Não me canso de agradecer. 20 anos eu vou estar falando assim, gente, obrigado mais uma vez. Caso não tenha ficado claro como eu sou grato por ter ajudado a transformar a nossa vida. Porque transformou a nossa vida, né? Transformou a vida da nossa família. Vocês fizeram a apresentação para as primeiras escolas. A primeira escola que fez o contrato com a STEP foi a indicação. Então, muito obrigado. Não, eu acho assim que o interessante quando você é imigrante, você sabe das dificuldades e você se coloca no lugar do outro. Então, a ajuda que o Felipe está mencionando não foi nada demais, foi simplesmente eu ver nele um potencial de uma pessoa, de um cara guerreiro, trabalhando duro, correndo atrás, sabe? Fazendo assim, de tudo para conseguir ficar, ter residência permanente. E eu simplesmente falei, Felipe, você tem tudo, cara, para dar certo. Você tem tudo para dar certo, assim. Confia, faz, sabe? No que puder ajudar, a gente está aqui para ajudar, porque eu creio que você vai longe. E ainda bem, eu estava certa. De fato, ele começou com a Step naquela época e cresceu e ajudou tanta gente a vir para cá. E continua ajudando. E continua ajudando e quebrando conceitos e paradigmas, sabe? E eu acho que isso é o nosso papel aqui, é fazer a diferença na vida dos outros. E eu creio que você está fazendo a diferença na vida de muita gente. Muitas pessoas que vieram do Brasil aqui com o mesmo sonho que você, que já conseguiram uma residência permanente, eles olham para você e falam, poxa, encontrei no meu caminho um cara, e esse cara foi bacana. Foi muito feliz assim, a história que a gente construiu, porque eu sempre quis entregar o melhor que a gente podia, vi muitas oportunidades naquela época na indústria, como por exemplo, taxa de assessoria, que as empresas educacionais geralmente cobravam. Eu falei, poxa, acho que chegou a hora da gente tentar não cobrar essa taxa, inovar. E a gente fez um teste e funcionou muito bem, depois disso nunca mais, e várias outras empresas seguiram esse caminho também, então fico muito lisonjeado quando eu vejo uma empresa de intercâmbio falando, a gente não cobra nenhuma taxa do aluno porque a gente é remunerado pela escola. Eu fico muito feliz porque esse foi o primeiro texto que a gente soltou lá em 2018. A história do Canadá, ela teve blocos de 2 anos no nosso caso, não sei se vocês sentem isso também. Eu não sinto de 2 anos, mas assim, é notório que vida de estudante e depois da vida de estudante são vidas completamente diferentes. Agora assim, nosso perfil eu acho que é muito parecido. Nós éramos da área financeira no Brasil. Sim. Viemos pra cá, não... Nós, eles, viu gente? Eu não sei nada de número, nada, absolutamente nada, eles dois. Mas assim como eu acredito que você também trabalhava na empresa consolidada, tinha bons cargos e bons salários, então muitas pessoas me perguntam e eu queria passar essa bola para você. Por que você mudou essa sua teórica estabilidade brasileira, ganhando um salário bom e um emprego legal, para começar do zero no Canadá? De forma muito objetiva, o que eu vim buscar no Canadá, a minha estabilidade no Brasil não dava.
Então acho Eu que sinto a mesma coisa. isso é comum, né? A gente fala muito no Instagram, o pessoal pergunta, se eu ganho 30 mil reais por mês no Brasil, vale a pena ir para o Canadá? Cara, é os 30 mil? Eu acho que eu já valio além. Você ganha 30 mil, você tem um custo de vida equiparado aos seus 30 mil. Então você vai viver num condomínio mais caro, seja em casa ou apartamento, você vai ter um carro mais caro, seus filhos vão estar estudando em escolas mais caras, Sim. seguros. Os 30 mil passam a não ser tão grande assim. 30 mil pode ser pouco, dependendo do padrão de vida, dependendo da E aí cidade. quando você vem para o Canadá e pensa no custo que você vai ter aqui, você vê que os 30 mil já não precisa existir. Então acho que você vai, né, equilibrando. Eu sinto um pouco disso. Só que o gatilho foi realmente assim, aqueles mais comuns, né? No nosso caso foi violência, questão de educação, qualidade de vida, acho que foi aquele combinado que no Brasil a gente tem dificuldade de encontrar. Você estava na Grande São Paulo, né? Eu estava em São Paulo, capital, vivi a vida toda lá e eu e minha esposa a gente trabalhava no Itaú, carreira lá por quase 10 anos e foi difícil, né? A gente bater o martelo e sair. A gente começou a viajar para fora, começou a se apaixonar pela vida no exterior. A gente viu uma oportunidade quando a gente veio fazer intercâmbio aqui e aí a decisão final precisou, né, dependeu de uma demissão. Porque nós dois... Precisou de um empurrãozinho. Pensa, nós dois estávamos trabalhando no banco há muito tempo, uns salários bons, a gente estava estável, só que a gente sabia que a gente queria uma vida diferente. Então não era mais uma questão de quanto eu ganho, a gente realmente colocou isso como um plano B já, né? Saiu da prioridade, quanto o salário, por exemplo. Só que precisou de um empurrãozinho. Quando a gente recebeu o aviso de demissão da Thaís, a gente falou, é agora. Então só um de nós precisa pedir demissão. Os dois pedir seria muita coragem, a gente estava com medo. Mas só um vai precisar pedir, então vamos em frente. Foi assim que a gente veio para cá então em 2016, depois de um visto negado, porque a gente inventou de aplicar sozinho. Ai, fica ali, olha, essa câmera, a 2 que está em mim, você que está ficando visto sozinho. Tem a Você vai verdade. ser negado. Não. Para de ser espertão. Não, brincadeiras à parte, óbvio, né? Todo mundo, cada um faz sua escolha. Eu fiz uma escolha, aprendi a lição, depois tive visto aprovado, vim para o Canadá em 2016. A gente Você já veio com visto de estudante? Vim com visto de Eu ainda estudante. fui mais louco, eu vim como turista. Eu vim conhecer. Conhecer. Não, a gente fez isso, né? A gente veio com um mês de intercâmbio, um ano antes. E aí essa exploratória foi feita em 2015. E aí em 2016 a gente veio fazer o college, eu estudei, fiz algumas escolhas erradas. Eu acho tão legal falar isso porque É importante. na época não tinha também tanta empresa, tanta informação, tantos canais. Hoje vocês são muito privilegiados, tem muita coisa Sim, com disponível. Então eu acabei escolhendo um college privado sem saber muita informação sobre PGWP, sobre imigração. O Work Permit ainda era dado nessa época, então por um lado foi positivo, a Thaís veio com o Work Permit e a gente começou essa trajetória. De 2016 até 2018 foi aquela batalha inicial, foi quando a gente percebeu que a gente ia precisar ou estender o visto ou voltar para o Brasil, não daria para a gente migrar ali naqueles 2 primeiros anos. E aí eu fui e me matriculei na BCIT. Fizemos BCIT, somos filhos da BCIT. Nessa época abrimos a STEP também. E de 2018 até 2018 e 2019 a gente construiu a STEP. Veio a gravidez da Thaís. É isso que eu ia falar. Você, além de ter vindo com a família, você também ainda cresceu a família aqui, né? Isso gera um leque de perguntas para você. Como é ter filho no Canadá? Até os 5 anos a gente sabe que é um pouco mais complicado. Será que foi isso que te levou ao Brasil? Mas enfim, não vamos atropelando uma coisa na outra. Mas assim, vida de estudante é muito difícil. Entrou com a empresa, que também não é nada fácil. É muito difícil. Os custos aqui no Canadá, para quem não conhece, é caro. Você manter uma empresa, contratar pessoas, enfim. Mas as coisas parecem que vão se organizando, né? O tempo vai passando em outra velocidade, aqui me parece que é super mais rápido. Mas aí você formou, empresa, filho. Como que foi isso? Foi tudo ao mesmo tempo e veio tudo junto com a pandemia, né? Então o Tony nasceu em fevereiro de 2020. 15 dias depois... A pandemia estourou. 15 dias depois, acho que fechou tudo.
A minha sogra conseguiu entrar, eu lembro dela chegando de máscara. E eu falando, nossa, por que isso? Não é só lá na China? Era assim, na maternidade, no hospital. Então, veio tudo ao mesmo tempo. No nosso caso, a gente sofreu muito porque a gente teve alguns alunos fazendo extensão aqui, mas a empresa teve que enxugar muito, porque com a borda fechada a gente não tinha venda de college, não tinha aplicação de visto, estava tudo muito complicado. E nesse momento eu consegui levar até agosto. Então, de fevereiro até agosto eu consegui levar a empresa, consegui diminuir um pouco o staff e a gente segurou. Mas em agosto eu tomei uma decisão muito importante, que foi: eu não vou mais continuar esperando o nosso PR através da nossa empresa. Foi quando eu ainda acreditava muito, queria muito que aquilo acontecesse, eu não queria ter que ir para o mercado de trabalho. Mas, mais uma vez, a vida é uma caixinha de surpresas. Feliz é quem sabe rebolar. Isso que você falou agora é muito importante, porque muitas pessoas procuram a gente falando assim: eu quero abrir minha própria empresa no Canadá. Renata pode esclarecer aqui um pouco pra gente. Eu também fiquei nesse dilema no começo, Eu estou estudando, vou abrir uma empresa, vou ser contratada para minha própria empresa. Como é esse overview sobre esse assunto, Renata? Não é fácil. Para abrir empresa e você emigrar pela sua empresa, você tem que ter um investimento muito alto. A gente não está falando de uma pequena empresa que você está criando aqui enquanto você está estudando aqui. Não funciona dessa forma. Você tem que realmente ter o cacife financeiro. Planejamento e cacife, porque a gente está falando de que você colocar em uma empresa no Canadá pelo menos assim, baixo $200 mil. Então é um investimento alto. Sem dúvida. É um investimento muito alto. Então tem outros caminhos para pessoas comuns como nós, que não temos milhões de dólares na conta bancária. Tem caminhos que a gente pode buscar, Express Entry, você trabalhando numa empresa e sendo apoiado por essa empresa. Inclusive é uma coisa assim que o Felipe, ele veio para o colégio privado, E todo mundo tem aquela coisa: o colégio privado eu não vou conseguir a residência, E tem como conseguir a residência vindo pelo colégio privado. Talvez não seja o caminho mais fácil, mas é possível. Então tá aí o exemplo do Felipe. Exatamente. E mesmo tomando decisões erradas, a gente viu o Plano Canadá ser concluído, chegar ao ponto de sucesso, que seria a residência permanente, Então todo mundo está no Brasil morrendo de medo se vai conseguir emprego estável, se vai conseguir pagar as contas e se vai conseguir chegar no PR, Esse é o tripé. Acho que todo mundo está no Brasil morrendo de medo, na dúvida se vai conseguir isso. Eu escuto muito: eu vou largar tudo aqui para não saber o que vai acontecer. Tudo o quê? Não, mas aí eu gosto também de fazer a seguinte reflexão. Muita gente que se planeja para vir para o Canadá, que vem para o Canadá, vende tudo que acumulou na vida para dar uma tacada única. Concorda? Às vezes a gente está falando aqui, de 150 a 200 mil reais. Muitas vezes é 100% do patrimônio daquele casal. E é complicado a pessoa falar assim: eu demorei 30 anos para construir isso. Em 6 meses que eu vou queimar em 1 ano? Mas aí entra um ponto. Você falou, a pessoa às vezes demora 30 anos para juntar isso no Brasil. Coisa que, cara, em 4 anos nos Estados Unidos... Entendeu? Então, tipo assim... Não, e aí eu gosto de lembrar de quantas essas pessoas vão ganhar aqui. Então, o custo está alto? Sim. Está consumindo boa parte da renda. Mas ainda assim, se você comparar a mesma profissão... vamos pegar o meu exemplo. Eu era Data Analyst no Brasil. Tá? Na média, vamos pensar aqui, hoje, um Senior Data Analyst. Estou errado se eu falar aqui que o salário vai de 8 a 12 na média em São Paulo? Acho que é mais ou menos isso, um senior, tá? Não sei, eu achava que seria um pouco mais, não sei. Talvez se o cara tiver um cargo de gestão, talvez mais. Vamos pensar aqui, vamos arredondar para 10 mil, tá? 10 mil hoje, se você colocar $1 de 4 a 4 reais, a gente está falando em $2.500. $2.500 é salário mínimo aqui. Não existe um Data Analyst senior ainda que vai ganhar isso. Eu arrumei uma vaga de emprego naquele momento, ali em agosto, onde eu estava sentindo que eu precisava reagir, Eu não podia continuar ali esperando o PR vir pela empresa, que era uma promessa. A nossa renda estava baixando muito e eu sou muito prático. Eu olho para minha vida, eu troco as peças e resolvo o problema. Então, naquele momento eu falei, eu vou pegar a primeira oportunidade que aparecer, que me dê um salário razoável
e uma oferta, uma job offer para o BCP&P. Porque eu já sou Data Analyst. Eu vou fazer o que eu estava acostumado a fazer. Eu preciso fazer para conseguir. E BCP&P é vida, né, gente? BCP&P Tech, meu também. Deus do céu. Quem inventou isso... Uma coisa, gente, um parênteses que eu quero falar, assim, isso que o Felipe fez, eu acho muito legal, é você não ficar limitado à sua situação, tipo, poxa, pandemia, tá dando tudo errado, a empresa não tá indo bem porque as fronteiras estão fechadas, e agora eu vou ficar aqui sentado chorando. Não, cara, não vou ficar sentado chorando, eu vou à luta, eu vou fazer o que tem que fazer. Ah, mas eu podia estar com a empresa, tá? Podia, mas não está acontecendo nesse momento, então por que não? Por que não ir para o mercado e conseguir e lutar e chegar? Porque tudo isso vai se resolver, vai passar, a pandemia vai passar e passou. Muita gente me perguntava assim na época, nossa, mas você vai voltar a trabalhar por uma empresa dos outros, a sua vai ficar aí... Cara, graças a Deus, ego não, é um negócio que eu não tenho, então orgulho zero. Eu acho que aqui, aí é um ponto que você tocou que eu acho muito importante. No Brasil as pessoas, muitos me falam assim, mas eu não quero ir para aí fazer faxina. Cara, uma faxina é melhor do que eu, vai começar. Começa. Entendeu? Eu não tenho condições de contratar uma faxineira. Não Pronto. tem. Porque a que eu conheço, aquela menina que é tua amiga de bastante tempo, ela me disse uma vez que ela ganhava $32 a hora. Já tá na casa dos 35, fazer faxina aqui exatamente. não é pra qualquer um não, meu amigo. Entendeu? Então, esse subemprego que a gente considera no Brasil não é considerado subemprego aqui. Aqui, emprego é emprego, ponto. Acabou. Você precisa ganhar dinheiro? Trabalhe. Tem condições de trabalhar? Trabalhe. O que você vai fazer? Pouco importa. Se estiver dentro da legalidade, pra mim, é emprego. Tá ótimo, exatamente. E eu agradeci demais, porque a oportunidade surgiu muito rápido, porque eu tenho bastante experiência, conheço bastante gente, então, inclusive foi um aluno da STEP que me indicou e virou meu chefe lá, até porque ele já era mais senior do que eu. Enfim, e eu gosto de falar números, porque o pessoal gosta de saber, né, tudo. Né? Então, meu salário, a oferta que eles me deram foi de $48 mil, 4 mil bruto por mês. É muito pouco, gente, vocês não têm noção. Hoje, base de analista júnior na área de tecnologia parte de 60, né? Na média, as ofertas vêm de 80 a 90, se você já tem um pouco de experiência. Eu já tinha uma vasta experiência. Eu fui lá para transformar toda a rotina de BI deles, de Business Intelligence, de uma ferramenta para outra nova, mais moderna. Eu fiz um projeto lá de 1 ano que custaria fácil uns $250 mil se eles fossem contratar corretamente. Mas eles tiveram a sorte de encontrar uma pessoa que tinha experiência, que estava disposta, principalmente por causa da oferta, né, da job offer que me levou para a residência. Durou exatamente 1 ano o processo todo. Foi exatamente o tempo que eu fiquei. Quando o PR chegou, eu nunca fiz questão também de deixar isso sem muita clareza, então sempre fui muito claro, eu estava ali com esse objetivo principal e eu pretendi entregar o meu melhor ali para quando chegasse ao fim eles não dependessem mais de mim. Foi isso que eu fiz, eu criei todo o mecanismo, deixei tudo pronto e para ser substituído de forma muito fácil. Você falando do seu desempenho profissional, eu sinto que o brasileiro se destaca bastante, né? Acho que a gente no Brasil, como a gente sempre precisa se superar e ser o melhor até pela concorrência do mercado, aqui eu costumo ver os brasileiros se destacando e sendo promovidos e crescendo profissionalmente e tendo boas oportunidades. Você sente isso também? Porque a gente veio da selva, né? Lá, se a gente não fizer 150%, sim, a gente está na média. Não é à toa que lá no Brasil a grande maioria das pessoas que têm oportunidade concluem uma faculdade, né? A gente conhece... Eu tenho 4, as pessoas, eu fui estudar na Inglaterra, me perguntaram, mas por que você tem tanta? Pois é. Eu falei, porque no Brasil a gente tem que ter. Para tentar se diferenciar, para ter oportunidade, porque não tem tanta oportunidade, e aqui como tem muita, a gente, né, continua nesse ritmo bom, e aí se surpreende. Bom, esse meu primeiro emprego aqui, num warehouse, antes de abrir a STEP, claro, eu era ajudante do fundo da loja de móveis, lá em Coquitlam, uma lojinha pequena, ganhava lá meus $16 a hora, ficava de pé carregando sofá e cadeira e mesa para cima e para baixo, enchendo caminhão, era bem puxado. Eu entrei lá porque um colega me indicou, né, conhecia a gerente da loja, fui lá, ela falou, você aguenta carregar aí os pesos? Então tá tudo bem, você começa amanhã, vem aí e a gente vê como é que você se comporta.
No final dessas 2 primeiras semanas, eu recebi o meu primeiro paycheck, já veio com 17,50 a hora e eu fui conversar com o dono da loja, tava lá, eu falei, desculpa, veio errado aqui, né? Ele falou, não veio errado não. De verdade, gente, eu falo, as pessoas não é possível. O cara falou assim, você veio todos os dias, chega no horário, não chega bêbado, então geralmente eu faço isso quando termina 3 meses, né? Eu subo o salário para a pessoa ficar. Eu já entendi como é que funciona, então aí eu falei, que legal, obrigado, tá? Ele falou, inclusive, a gente vai precisar de mais um. Você não tem nenhum brasileiro assim igual você, não? Juro pra você. Eu saí da loja depois de 5 meses trabalhando lá com outros 4 brasileiros que eu levei. Tinham 4 brasileiros trabalhando lá na loja. Então, a gente é diferente. Eu acho também. A gente se destaca. Mas vamos falar de vida no Canadá. Todo mundo que vem pra cá já era expectativa. Aqui a realidade é outra. Você teve frustrações, você teve boas surpresas. O que você falaria de uma expectativa versus realidade? Ótimo. Eu sempre fui muito bem planejado financeiramente. Então, o orçamento eu acertei quase que na risca, né? Um ano planejando. Estou falando lá em 2016, né? Então, isso eu vim seguro. Já a questão do clima, da vida social, eu acho que eu criei uma expectativa muito alta. Tipo, não, Vancouver é legal, vai ser bacana porque não neva. Mano, no primeiro inverno em 2016 já tomei uma porradona assim absurda. Foi um dos piores. E a gente já tava em Coquitlam. Eu cheguei em 16 também. Eu cheguei em maio. Eu cheguei em fevereiro. Aí, ó. Eu lembro que Renata tinha falado que não neva em Vancouver. Eu mandei uma foto de uma girafa com a neve até no pescoço. Eu falei, é assim que não neva aqui? Porque a gente pegou maus momentos naquele ano. Então o inverno me pegou, eu não sabia da existência da vitamina D. Tá? Então, não sabia. Eu fiquei logo no primeiro inverno super deprê. Gente, pra quem não sabe, quando você chega aqui no Canadá, os médicos pedem pra você tomar vitamina D, entendeu? Principalmente brasileiro. Vocês têm que tomar vitamina D, porque senão afeta muito. O humor, é verdade. A saúde mental é super importante e você tá ligado nisso aí. Então, na época, acho que o problema não era a grana, mas me pegou nisso daí. Então, o negativo seria o clima que surpreendeu um pouco. O clima me surpreendeu. Mas olha só, Felipe, assim, ainda comparado com o resto de todo o Canadá, é o mais maneiro, assim, de clima. Sem dúvida. Vocês concordam? É uma pergunta para os dois aqui, que eu particularmente não concordo e todo mundo fala isso, que é Vancouver. Eu não concordo com isso. Vocês concordam? Não, eu já tive, logo no começo, assim, eu peguei, vamos supor, 3 semanas seguidas de chuva. Aquela chuvinha fina e tudo que eu falava, cara, não para de chover nesse lugar, sabe? Tipo assim, não para de chover. Mas não é, assim, se você pega o ano inteiro, não é tão bizarro. Mas realmente, no outono, você pega algumas semanas de chuva, não é? Pode chegar o mês inteiro, né? Teve um outubro que eu peguei acho que 28 dias. Eu lembro que a gente falou. Assim, é grave. Gente, porque eu não sinto assim. Eu prefiro o inverno com a chuvinha do que o inverno com a neve batendo no meio da minha perna. Isso aí prova como os seres humanos somos todos diferentes, né? Porque tá cheio de gente. E eu, pra quem segue lá no Insta da Step, sabe, né? Porque eu tiro onda pra caramba disso. Tem dia que eu não gravo porque tá chovendo, aí se abre um solzinho, eu falo, cadê a chuva? Então eu brinco com a galera assim e tal. O pessoal sabe, mas quem não sabe entra lá e parece tadinho. Eles ficam, não, chove sim, porque ontem choveu, mostra aí. Aí eu falei, mostra a chuva? Quem que mostra a chuva? Enfim, teve um dia eu fui na praia, tava um solzão e tinha um cara com guarda-sol. Aí eu falei, Zé, que exagero. Nossa, não vai chover mais, calma. Tá vendo? A chuva traumatiza a pessoa. Eu acho que o boato é mais forte do que a realidade. Mas tem um ponto. Eu fiz uma análise nessa época que eu tava tentando entender por que as pessoas sofriam tanto com a chuva e eu não, né? E aí eu percebi. Alguns fatores mudam completamente a vida da pessoa e a chuva pode colocar a pessoa num buraco escuro e frio e outra pessoa pode curtir muito essa chuva. Então o que eu percebi? Eu cheguei já planejado para comprar um carro. Então essa foi uma primeira decisão muito sábia, na minha opinião. Eu vendi meu carro no Brasil e não coloquei esse dinheiro no bolsão normal. Eu peguei lá 50 mil reais, converti e falei, preciso achar um carro de 12, 15 mil dólares na época. Tá ótimo. Então eu me planejei para isso, comprei um carro aqui. Então a gente não pegava ônibus, condução, não andava muito a pé para fazer compra, para ir passear.
Então a chuva, para quem pega ônibus, é muito mais fria, ela é muito mais dolorosa. Eu acho que tem isso pega. E o lifestyle. Tem gente que eu conheço que, cara, se ficar 2 horas em casa já começa a se coçar, precisa sair, precisa ver gente, precisa, né, praticar esporte. Eu e a Thaís, a gente sempre curtiu bastante ficar em casa, tomar vinho à noite, assistir um negócio na TV. A gente tem esse perfil. Então, eu via muita gente sofrendo ou por falta de planejamento, de grana, de infraestrutura. Tipo, o transporte público funciona em Vancouver muito bem. Mas se você tiver que ir pro ponto de ônibus às 6 horas, em novembro, na Garoinha... Eu resisti a comprar carro e eu sofri isso. Aí, meu amigo... Mas eu curtia, sabia? Você vai tomar pancada. Eu fiquei de boa. Porque eu achava assim, cara, eu andando 11 horas da noite na neve, na rua deserta. E eu ficava feliz, porque ninguém me assaltava, ninguém me roubava, eu me sentia seguro, então eu curti esse momento, sabe? Desculpa, eu fico pensando assim, quando eu cheguei aqui, que eu olhava, você comprou um carro de $12.000. Eu olhava os carros velhos, assim, porque eu passei 1 mês, 2 meses sem carro, eu olhava assim, podia ser esse velhinho aí. Esse velhinho já quebrava meu galho, sabe? Que eu tava com uma criança de 2 anos, com stroller, o carrinho, com aquele plástico lá, aquele frio, sabe? Aquela chuva. Eu falava assim, até esse carrinho velho caindo ali já me servia. Já serve. Então, tem um amigo... Eu curti até o perrengue, porque eu não quis comprar carro no começo. Quando a gente chega super apaixonado pelo Canadá, realizando o sonho, né? Pô, eu sou bem-vindo aqui, eu vou viver no Canadá. Meu Deus, é tudo muito maravilhoso. E aí você acaba tolerando algumas coisas. Tem um amigo meu que morou aqui por 15 anos e foi pro Brasil. Ele é professor de inglês e comediante. Mal Scatolini. Pesquisem aí, maravilhoso. Ele é incrível. E ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, tá, o frio não anda armado. Tipo, ele não tem muita paciência mas é frio, mas neva, mas chove muito. Tá, mas não anda armado. Porque teve episódio de violência e tal, e as pessoas, cara, sabem que isso faz diferença. Total. Eu lembro que teve uma vez que eu vim de madrugada não, era às 11h30 da noite, que eu vim do BCIT lá em Burnaby. E eu morava em Richmond, que é relativamente longe, eu vim de ônibus, né, Skytrain, enfim. E aí eu vim andando, aí quando eu tava chegando perto de casa eu liguei, eu falei, tem alguém me seguindo, fica na varanda. E o homem percebeu, coitado, ele foi se afastando, aí Edson é o vizinho, Gabriela. Tá vendo? Que vergonha, então realmente é mais seguro. Agora eu vi, gente, assim, eu moro aqui no Canadá já vai para 12 anos, eu acho, 12 anos. Eu vi pessoas que moraram em outras partes do Canadá e vieram para cá, faltaram beijar o chão de Vancouver. Sim. Tipo assim, fala assim, o frio daqui é verão pra mim, é primavera, sabe? Assim, pessoas que passaram de, tipo assim, Ontário, Montreal, assim, a região de Quebec, né? E lá é frio. Aí fazendo o link entre a temperatura e o lazer. Por exemplo, você falou que você e a Thaís no Brasil, vocês ficaram em casa assistindo filme, bebendo avião, então vocês não sentiram muita diferença no entretenimento? Ou para vocês falta alguma coisa de entretenimento aqui? O que a gente mais sentiu falta foi do hábito que a gente tinha de sair para restaurante, mesa na calçada, o que a gente tá vivendo agora, né? Que a gente tá morando agora lá em Ribeirão Preto. A gente vai fazer o link daqui a pouco, né? Tá bom. Não, mas você deu esse break na sua vida mesmo? Dei, sim. Vamos contar agora como é que tá a situação, né? Bom, chegamos a 7 anos de Canadá, a gente tem a residência permanente, a gente hoje está se dedicando 100% à STEP, ou seja, eu saí daquele emprego, tanto eu quanto a Thaís estamos nos dedicando à STEP. A gente tem uma estrutura de custo que já está muito bem administrada aqui, né? Esse é o cenário que a gente se viu, né? Só que aí o que aconteceu? A gente se viu no seguinte momento de vida. O Tony está com 3 anos de idade. Ele vai fazer 5 anos, vai entrar na escola normal. A gente tem avós vivas. A gente tem uma empresa que a gente pode trabalhar remoto. O nosso público-alvo é brasileiro. Então, se a gente for para o Brasil e atuar lá por um tempo, vai ser muito interessante para o nosso próprio business. E se não for agora, não é mais. Foi assim que a gente decidiu passar um tempo no Brasil agora, né? Muita gente perguntou, mas e a cidadania? Então, para a cidadania, a gente tem que cumprir os 2 anos, né? Porque a gente já veio estudando, então são 3, né? Me corrija se eu estiver errado. Tá certo. 1 ano como temporário, 2 anos como permanente.
Desses 2 anos a gente já cumpriu 1 ano e meio, faltam 6 meses. E aí muita gente fala, nossa, mas fica mais 6 meses, depois aplica. Só que a gente fez as contas e ia dar exatamente com o Tony fazendo 5 anos entrando na escola. E várias outras questões, é óbvio que eventualmente a gente não acaba não compartilhando, mas da nossa família, né, da gente e tal, então que levaram a gente a tomar essa decisão. Então foi agora 1 ano de planejamento. Em fevereiro a gente aproveitou para ir, então a gente foi para passar 3 meses lá e ver como que estava e deixamos tudo aqui. A gente se planejou financeiramente para isso, passamos os 3 meses lá e realmente foi assim um sonho, né? Porque estar no Brasil, num lugar que tá fora do eixo urbano ali, caótico, de violência, de trânsito e tudo mais, já é um privilégio. Ter o próprio negócio, poder trabalhar de casa... E ganhando em dólar. Ganhando em dólar, já é um segundo grande privilégio. Poder estar perto da família, mas não tão perto ao ponto de, né, chegar de chinelo todo dia. Não. É perto de ir de carro. Isso é bom. Então tudo isso se encaixou e a gente fez a escolha. A gente agora decidiu ficar, então, ao todo, de 1 ano e meio a 2 anos no Brasil. E a gente volta em 2024/2025, só que para outra província. Porque a gente... Curiosidade. E aí, então, começou essa semana, né, essa jornada. Claro que a gente já está planejando e pesquisando muito, mas a gente montou uma metodologia para escolher essa nova cidade, porque a gente não está escolhendo uma cidade para um aluno internacional, para um estudante internacional. A gente não está escolhendo uma cidade para passar só 2 anos. Não, a gente é residente permanente. A gente vai voltar para o Canadá para cumprir com a segunda etapa, né, que seria a cidadania. E como a gente já viveu 7 anos em BC, em Vancouver, a gente queria dar a oportunidade de conhecer outro lugar. E aí a dinâmica é muito legal, né? Porque a gente escolheu algumas coisas para pontuar e escolher. Então, uma delas é escola, tanto pro Tony quanto as escolas que a gente vai atuar mais de perto, né? Os colleges e universidades. Infraestrutura, a gente queria muito ter hospitais, shoppings, que mais? Empresas. A gente não quer morar numa fazenda isolada, num interiorzinho muito pequeno, né? Mas a gente também não quer mais o super urbano. Então Vancouver, Toronto e Montreal meio que saíram dessa lista por causa do... né? A gente está numa formação familiar diferente, menino pequeno, né? Um casal ainda jovem, então a gente quer uma cidade um pouco menor. Fuso horário, a gente quer ver se fica um pouco mais para leste para poder ter um fuso horário um pouco melhor para atuar no mercado brasileiro. E o clima, que é o que mais... Ou seja, aí volta tudo e fala, não tem clima. Não tem clima igual, gente. Não tem, acho tá? Que o único defeito que eu vejo de Vancouver é a distância. Então, tipo assim, quando eu vou pro Brasil, normalmente vou para Salvador. Então eu tenho que sair de Vancouver e ir para algum lugar no Canadá ou nos Estados Unidos para chegar em São Paulo para ir para Salvador. Quando você tá mais lá pro lado de Toronto, já fico muito mais fácil. Vou direto. Daquele que sai às 9 da noite. Pra você que é São Paulo, né? Tipo assim, sim, menos mal, né? Agora pra Salvador é mais uma perna também. Mesmo assim, cara, Vancouver é longe de mim. Eu falei isso agora, que eu cheguei essa semana, eu né? Vi. Eu falei isso nos stories. Tem que respeitar o povo de Vancouver, cara. Tem alguma coisa mágica aqui que encanta a gente, né? A gente fala, mas é caro, chove muito, é muito longe. Então... Pois é. Mas tem o preço de Vancouver. Tem alguma coisa que... A gente chega em Toronto, o pessoal vai pra casa, a gente pega um voo de 5 horas. É muito pesado. Agora falando de criação de filhos, você falou que vai ficar no Brasil, inclusive pela idade do teu filho, que ele não tem 5 anos ainda, 5 anos começa a escola. Aqui, eu acho que você já deve ter percebido, criar filho no Brasil é totalmente diferente de criar no Canadá. De 0 a 5 anos aqui, ele só tem relacionamento com a natureza, com ele mesmo, com entendimento de vida. Maravilhoso, né? Eu acho isso maravilhoso. No Brasil, meu filho tinha uma creche que com 1 ano e meio ele fazia os números com feijãozinho, com cordão. Pra que ele quer saber o número com 1 ano e meio? Não precisa. Enfim, aqui é bem diferente. Além dessa diferença, tem os idiomas. Aqui você pode botar ele numa escola 100% inglês, imersão 100% francês, os dois. Você já pensou sobre isso? Você já está amadurecendo essa
essa ideia? Para mim sempre foi um sonho ter um filho num país de primeiro mundo. Como ainda vivemos um mundo onde a primeira língua é o inglês, não sei se nos próximos 40 anos vai ser assim, né? Mandarim. Mandarim, vem que vem. Mas eu queria que meu filho... Eu sempre gostei eu sempre falei o seguinte, quando a gente viajava, a gente falava assim, tá vendo? A gente tá se esforçando para falar a língua deles. Pensa o norte-americano, canadense, o inglês, o australiano. Quando ele viaja, as pessoas se esforçam para falar a língua dele, cara. Eu acho isso incrível. É transformador. Imagina você crescer com a sua língua. Imagina a gente português, falando português naturalmente, fluentemente, né? E a gente vai para um país X, chega lá, o pessoal tá se esforçando para falar português, que não é a língua dele, para entender. Gente. Então, eu queria que a primeira língua do Tony ainda fosse o inglês, para que ele tivesse mais facilidade na vida. Quem não entende isso, volta para estudar um pouco mais, né? Abre muitas portas. A vida de quem fala inglês desde que nasceu é muito mais fácil. Estando num país de primeiro mundo também, porque ele vai ter mais oportunidades. Então a gente pretende voltar. Esse é o plano A, B e C. O plano D começa lá. Uma coisa que eu acho que seus clientes devem saber disso, obviamente, eu não sei se você tem esse tipo de público, porque, por exemplo, o público da Go Norte é majoritariamente família. E a gente sabe que se o pai ou a mãe estiver estudando em um college que permita as condições necessárias, os filhos estudam gratuitamente. Quando a gente bota isso na ponta do lápis, é uma vantagem financeira absurda se comparado aos colégios públicos ou privados no Brasil. Bom, eu estou vivendo essa experiência, assim, né? Nosso público também se identifica muito com a gente, então 80% talvez da nossa base de clientes estejam na mesma formação familiar. Casais jovens com filhos. Então, e como a gente está vivendo essa experiência agora, é até bom porque eu tenho uma noção muito realista dos preços atuais. Então a gente chegou no Canadá com planejamento, né? Também financeiro, chegou no Brasil com planejamento financeiro, né? De como seria passar esses 2 anos lá. Algumas coisas a gente errou para baixo, errou para cima, mas na média está muito perto do que a gente imaginava. Vamos pegar a escola como exemplo? R$ 2.600 é o que a gente paga hoje numa escola de primeira língua, de primeira linha, assim, lá em Ribeirão Preto. É uma escola muito boa, tem algumas muito mais caras, poucas, né? E outras um pouquinho mais baratas. Esses 2.600 é o seguinte, regime de segunda a sexta de manhã e 2 dias na semana ele fica à tarde também. Almoça lá, tá, não sei o quê. Ele, logo no primeiro mês, ele já chegou em casa fazendo assim, papai, sobe, desce e corta. Essa é a minha letra. Falei, meu Deus. Pragueira. Oi? Ele tá aprendendo a escrever o nome com 3 anos. Números e aí essa escola ela é bilíngue, só que a gente escolheu colocar ele 100% no português. Porque a gente percebeu que o bilíngue lá não era tipo 100%, né, nativos canadenses falando. Então, e como ele mora aqui, ele vai voltar para cá, eu acho que não é um grande problema. A gente tem muitas famílias que vêm com crianças entre 3 e 10 anos de idade e eu nunca vi nenhuma passar aperto. Todas as crianças chegam aqui, entram na escola e em um mês no máximo tá... O que você está fazendo é mais interessante, não sei nem se você sabe disso, mas meu filho chegou um com 2 anos e outro com 8 meses. Ou seja, o que tinha 2 anos já falava português, aqui tinha 8 meses e não falava nada. Hoje o português do que veio com 2 anos é muito melhor do que o de 8 meses. Sim. Os dois têm a mesma imersão no português. Mesmo ambiente, mesmo tudo. O de 2 anos já tinha uma base. Então acho que você fez uma escolha bem assertiva. Eu acho assim, Stephanie, minha filha, né, ela nasceu nos Estados Unidos, veio para cá, para o Canadá com 2 anos de idade. Eu sempre falei o português em casa para incentivar. Hoje ela fala igual a canadense, ela fala português com sotaque. Tá. Tipo assim, aquele sotaque assim, sabe? E as férias no Brasil é que ajudam manter o português. E eu acho interessante manter os 2 idiomas, até se um dia, por exemplo, ela quiser entrar na universidade aqui. As universidades, se você olha o BC, um dos requisitos é que você fale mais do que um idioma. Isso é muito legal, né? Então, assim, manter o português eu acho incrível, assim, quem consegue. Então, falando ainda de universidades, além do outro idioma, tem que ter esporte, tem que ter voluntariado, tem que ter outros pré-requisitos que no Brasil a gente não costuma ver, né? No Brasil é vestibular. Vestibular. Faz aí o Enem, a FUVEST e vai.
E eu botei, Stephanie, quando eu cheguei aqui, uma coisa, gente, para vocês que querem vir, preschool, que é abaixo de 5 anos, e Ontário é abaixo de 4 anos. Nem sempre você consegue vaga fácil. Não. Então, Stephanie, quando eu cheguei para procurar os preschools, né, eu tive muita dificuldade. Então, que eu escolhi colocar ela num preschool judaico, que a gente conseguiu uma vaga. Então, ela fez escola judaica por 9 anos, com escola privada. Curioso. Aí a pessoa pergunta, mas por que você escolheu escola privada? As escolas públicas aí não são boas? São boas. Mas eu queria dar para ela um ambiente diferenciado em termos de princípios, de valores que eu acredito. E a educação é diferenciada na escola privada. Então, assim, foram 9 anos estudando na escola privada religiosa, judaica, apesar de que eu não sou judia. Que eu acho que deu uma base para ela de vida incrível, assim, porque até a escola judaica tem aquela coisa do comunitário, né, do voluntariado, desse envolvimento todo, que criou uma base bem bacana de educação para ela. Interessante, muito bom. E falando em judaísmo, religião, nossa raça latina, você já sofreu algum tipo de discriminação aqui no Canadá? Não, zero. Nunca. Pelo sotaque, alguém já te olhou torto por não estar entendendo direito, alguma coisa? Não. Isso realmente, assim, nunca. E eu sempre falo, né? Que privilégio morar num país onde eu olho pros lados, na rua, e eu vejo pelo menos 7 nações diferentes. Sempre. Assim, se você estiver andando aqui em downtown, não é difícil, né? Às vezes você vai ver 6 da mesma nacionalidade e um diferente, mas... E você vê que as pessoas têm paciência, né? De ouvir você falar mesmo com sotaque, né? Porque assim, a gente que veio pra cá adulto... Olha, pra não falar que eu não sofri, eu vou soltar uma bomba aqui. Não sofri aqui em Vancouver, tá? Mas não foi preconceito, não foi nada. Foi só um jeitão mesmo quebecois de ser, né? Que me deixou meio eu, inexperiente, cheguei lá em Montreal. Na verdade não era nem Montreal, era Quebec City mesmo, a primeira cidade que eu fui. E aí lá eu comecei a perguntar para as pessoas quando elas se apresentavam, né? Hello, bonjour que eles falam, né? Hello, bonjour, né? Que eles falam. E depois você... Hi, bonjour. Fala hi, bonjour, e aí você escolhe, porque se você continuar falando francês, o cara vai falar francês, se você... Curiosidade aí pra quem não sabe. E aí eu perguntava, de forma educada, do you speak English? Nossa, gente, eu perguntei umas 4 vezes pra depois parar, todas as vezes. E às vezes assim, era server do restaurante, caixa do mercado, tipo, todos eles olhavam assim com uma cara assim pra mim, assim, of course I do. Tipo, com nojo. Nossa, de onde você veio com esse inglesinho aí? Encheu o nosso saco. Mas isso aqui eu já ouvi falar, não conheço, vou conhecer agora, tô indo pra Quebec, mas eu já ouvi falar que eles são um pouco diferentes mesmo na maneira, a cultura deles é diferente, né? Exato, eles querem morar, eles acham que eles são de Quebec, não do Canadá, né? Dizem que Quebec é outro país. Bom, eu não sei de nada, eles moram lá, eles sabem da vida deles, eu tô aqui quietinho. Tem brasileiros que amam, viu, gente, morar em Quebec. Amam a cultura, amam o estilo de vida deles, mas realmente é diferente do resto do Canadá. E tem brasileiros que defendem por ser uma língua mais latina, que é mais fácil aprender o francês do que o inglês. Isso. Né? E eu incentivo vocês a aprenderem o francês, que é um grande diferencial hoje. Sim. E assim, aproveitando, né, 2 ganchos. Primeiro, o pessoal que... Sempre vai ter um hype, né? Sempre vai ter uma cidadezinha na moda no Canadá, tá, gente? A gente já tá aqui há 7, 12 anos, a gente já tá cansado de ver isso. Que hype que você já viu, Rê? Que moda, assim? Calgary é o top agora. Você acha que agora... Calgary? É Calgary. Eu acho que Calgary já tá passando até. Não, porque começou... O boom foi e ainda tá. Mas já é mais passado, né? Teve a época de Halifax, lembra? Muita gente ia pra Nova Escócia. Em 2016 eu ouvia muito de Winnipeg, porque tinha um processo de imigração que qualquer emprego dava piada. O Winnipeg fez muita fama, eu lembro que era muito famoso. Eu conheci uma pessoa aqui, aqui em Vancouver, que ela foi pra Winnipeg, fez o processinho fácil lá na época que tinha, e assim que pegou o PR ela veio pra Vancouver. Não ficou lá um mês, assim.
Gente, eles são novos porque chegaram há pouco tempo, mas na minha época, quando eu apliquei para residência permanente, para você ir para Quebec era assim, eles iam fazer entrevista na Aliança Francesa, até o pessoal do consulado ia lá. Se você falasse o francês meia boca, tipo, hi bonjour mesmo, hi bonjour, você estava dentro, assim, era muito fácil. Eles te davam o CAC, você já chegava com a residência permanente. O que aconteceu? O povo abusou. Sim. Porque pegava o PIA através de Quebec, não pisava nem em Quebec, já ia direto para Vancouver. E daí acabou essa mamata, entendeu? Eles tipo assim, não. É uma pena, né? É uma pena. E não é só brasileiro que faz isso não, tá, gente? Não, o mundo inteiro, tá? Principalmente outros países da Ásia. Agora, uma coisa curiosa, assim, que eu gosto de falar sempre, pessoal. Montreal também teve seu momento de hype, né? Pô, cidade grande, bacana, o custo de vida não é tão alto quanto Toronto e Vancouver. Cara, sem dúvida, vamos pra lá. Mas o pessoal tá indo só com inglês. E eu acho que esse é um equívoco. Quebec é francês, gente. Montreal é grande, é urbana, é a segunda maior cidade do Canadá, mas ainda é francês. Então, mas eles te dão a oportunidade de você aprender o francês, né? Vai sabendo que é o francês que você vai ter que se dedicar a aprender, porque você vai ser feliz em Montreal e Quebec falando francês. Não, então, uma coisa assim que meio que eu não moraria em Quebec, eu, Renata, o tipo de imposto, a quantidade de imposto que eles pagam no paycheck, no salário, né? Chega até 50%, né? Então, sim. 50% é sofrido. Assim, você pode me oferecer o mundo, cara, mas eu quero governar o meu dinheiro. Eu não quero dar 50% do meu salário pro governo. Por isso que tem francês de graça para aluno internacional, né? Porque tem muito recurso público para ser distribuído para essa finalidade. Sim, né? mas porque 50%... os caras que estão ganhando dinheiro estão dando. Então, assim, é isso, gente. Não adianta. Tem que ver. Porque there is no free lunch. Não, essa é a melhor frase do economista, né? Por que Montreal, Quebec é tão bom? Porque para outro alguém não é. Exatamente. Então é tem sofrido. Sempre... Vancouver também tem seus pontos fortes e fracos, Ontário. Então, tentar acertar em cheio no olho esquerdo da mosca é o erro dos brasileiros hoje em dia. Mas vamos lá, voltando à sua história. Você já imigrou, você voltou para o Brasil e agora está escolhendo uma nova cidade, que não deixa de ser uma nova imigração. É uma nova imigração. Um lugar novo, tudo novo, enfim. O que você mudaria na sua trajetória? Se você fosse aconselhar alguma pessoa que está hoje começando o Plano Canadá, o que você mudaria nas estratégias? Planejaria diferente a vinda, né? Acho que eu pesquisaria um pouquinho mais sobre o processo inteiro. Financeiramente eu me planejei muito bem, eu vejo muita gente não fazendo isso e eu sempre dou esse alerta, então isso... Sabe o que eu fiz? Eu sou da área financeira, sou controladora igual você. Chegou uma determinada altura da planilha que eu fechei ela. Para, né? Para. Por quê? Porque no meu caso eu vim com 5 pessoas, sem trabalhar, só para estudar e conhecer o país. Então, se você calcula que o que você juntou em reais, você está gastando em dólar... E rápido, né? 6 meses para 5 pessoas é muito rápido. Então, eu cheguei naquela planilha e falei, se eu continuar olhando isso, eu volto pro Brasil. Então, eu fechei ela e falei, vamos com Deus. Boa. Por exemplo, eu me planejei para ter o primeiro ano mais focado no college e me dar a oportunidade de fazer coisas que eu não tive tempo para fazer enquanto estava naquela rotina maluca de trabalhar de segunda a sexta o dia inteiro no banco, né? Então eu falei, eu vou estudar e me dedicar a coisas que eu quero investir. Eu não me arrependo nem um pouco, mas talvez hoje eu faria diferente, né? Porque chegar no Canadá, e hoje eu falo para todos os nossos alunos, chegou no Canadá, arruma um emprego para ganhar em dólar hoje. Primeira coisa que você vai fazer. Para parar, para não sofrer o câmbio. Pronto. Mas é um trabalhinho que vai... eu não quero ficar aqui. Você vai ficar 2 semanas. Né? Aqui não tem... O povo fala, né? Mas eu já vou pedir demissão, não fiquei nem 3 meses. Gente, aqui é muito dinâmico. Fica part-time num lugar, vai part-time em outro. Aqui é tão diferente. A gente fala isso pro brasileiro no video call, né? Que tá atendendo. Eles ficam assim, tá falando grego pra mim, né? Então as pessoas precisam confiar na gente, né? Porque a gente fala umas histórias e você fala assim, não, deve ser mentira isso aí. Trabalhar part-time num lugar, part-time em outro, né? Então arruma um emprego na primeira semana que você puder aqui, chegou, já arruma um emprego para ganhar em dólar, pronto, já não tem mais esse problema. Continua fazendo entrevista. E aí é uma dica da Thaís, que eu vou roubar aqui, minha esposa, que ela fala, aplica pra vaga dos seus sonhos.
A vaga que você acha impossível. Por quê? Só pode acontecer duas coisas. A primeira, dar certo, gostarem de você e você realizar o sonho de trabalhar na vaga dos seus sonhos. Ou dar errado, você fala assim, não, ok, já tentei, agora eu vou, né? Onde foi que eu errei, né? Posso melhorar? Posso Nossa, melhorar? porque as pessoas às vezes nem tentam. Falam, ai não, ali eu não vou conseguir. Eu acho que tem que tentar. Acho que eu faria essas duas mudanças aí na nossa chegada. Mas como agora a gente está vindo para emigrar, né? Vamos pensar assim, como uma família já residente permanente, a gente está buscando outros fatores, né? Mirando aí os próximos 7 anos, talvez. Né? Vai ser. Porque Vocês têm esse perfil de nômade, de sair mudando, de ter tempo? Acredito que sim. A gente. Acho que depois da cidadania e depois de uma certa segurança, estabilidade do Tony, né? Eu falo assim, a educação primária dele e tal, eu acho que a gente teria coragem de desbravar outro país. E vem mais filho por aí? Olha, se depender de mim, sim, né? Pode vir gêmeos, pode vir o que for, eu acho que, né? A Thaís tem gêmeos na família, né? Tem tio, tem vô, então pode ser. Mas a Thaís já falou, não, impossível, chega, né? Porque ela já tem 3, eu só tenho 1. Fala, não, vamos empatar esse jogo pelo menos aí, pô. É o que eu acho, assim, muitas pessoas falam, né, dos benefícios que o governo dá para quem tem filho, né, e realmente, de fato, ajuda bastante. Estudante internacional tem benefício para os filhos aqui no Canadá. Então, assim, você acaba pagando o seu college, né, com os benefícios do governo, do que você vai receber por cada filho que você tem e porque a escola é gratuita, né, se você quer botar na escola gratuita, é para todo mundo. Mas aí eu fico pensando assim, cara, mas quando a gente quer dar o melhor pro nosso filho, do jeito que eu dou pra mim, custa caro. Não Sim, custa. muito. Aula de música, esporte, tipo assim, é muito. A prestação de serviço no Canadá é muito valorizado, graças a Deus. Senão Que bom, a gente ganharia né? pouco, né? Então, eu acho que vale a pena pagar caro também por algumas coisas. Vale a pena e também é de qualidade. Você mesmo, seus filhos podiam fazer natação em um community center que é super barato, acessível, tava todo mundo, mas você botou de uma escola privada. Não, mas vou te explicar. Assim, tem coisas e coisas. Natação no community center é recreação. Tá. É uma atividade de natação? Mas Não é é aula. recreativa, não é aula. E natação pra mim é uma obrigação, não é só um esporte, é uma sobrevivência. Ainda mais aqui no Canadá, que os passeios envolvem lagos, envolvem água. Os acampamentos estudantis vão para campos com água, então pra mim é uma obrigação saber nadar. Aí eu fui botar na escola asiática. Mas eles são tão militares, assim, tão assim, que a minha filha de 8 anos já foi convidada para o profissional. Porque é outro nível de natação, entendeu? Então vale a pena pagar. É isso que eu tô falando. Prestação de serviço é caro? É. Mas normalmente tem qualidade alta também. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente preza muito por isso. E lá no Brasil a gente tá tendo muita oportunidade, né? Tá? A gente tá aproveitando isso. Porque no Brasil é muito legal você... Por exemplo, ele tá já com uma rede de amigos, os amiguinhos da escola, que a gente também encontra com os pais. Isso é muito mais fácil no Brasil. Não sei se... Eu concordo. Posso estar errado aqui. Ô Felipe, cuidado uma coisa, porque quando eu vim com a Stephanie há 2 anos e meio, com 2 anos e meio ela estava no preschool. Sabe o que aconteceu? Ela sentiu muita falta. Ela sentiu falta da escola, sentiu falta dos amigos, dos parentes. Tanto que até hoje, ela com 15 anos, ela insiste para ir no Brasil. Olha. Ela insiste, tipo assim, eu preciso ir pro Brasil, eu quero ver a minha família. Ela chegou ao cúmulo de mandar mensagem de WhatsApp para primas minhas que não são nem tão próximas. Ela manda, tia, quando você vem para cá? Quando você vem me ver, sabe? Então, essa coisa com o Brasil, porque ela foi tirada desse contexto dos amigos, da família, quando ela estava curtindo aquilo dali, eu tirei e trouxe para cá. Isso, a gente pensa muito nisso, sem dúvida. E a gente tem que sempre ter muita sabedoria para fazer essas escolhas, porque somos adultos, né? Eles são os nossos dependentes. E a gente tem que lembrar que, por natureza, a gente como imigrante, a gente vai ser meio rabugento mesmo. Porque a gente toma muita pancada. Imigrante toma pancada. Mas os nossos netos vão falar da gente na escola. Meu vô veio lá do Brasil, doido, sem falar inglês direito. Nossa, como? Ele arrumou um emprego? É. E se você olhar para trás, nossos vós ou bisavós também migraram. Então, tem muita história de migração perto da gente, a gente esquece.
A gente só Mas pensa... eu ainda acho que essa saudade que a Renata se refere, que eu sinto hoje, estou indo para o Brasil daqui a um mês, inclusive, para matar essa saudade, com o tempo vai deixar de existir. Porque as pessoas que hoje me fazem no Brasil, daqui a alguns anos, infelizmente, já não vai estar mais lá. Então, meus filhos vão ter o ciclo deles daqui, da família que a gente construiu aqui. Então, eu acho que isso é sazonal. Eu acho que com o tempo, com probabilidade, nosso país vai se tornar o Canadá. Quando nossos filhos se casarem, tiverem filhos, e espero que fiquem aqui. Não, e a gente tem que sempre lembrar que para os nossos filhos, isso aqui é a casa deles. Não a nossa. E não vai ser. Faz 30 anos que eu moro no Canadá. Eu sou canadense. Mas... a nossa raiz. Mas é Brasil, né? É Brasil. E isso aí não muda. É difícil, é difícil. Mas assim, quando eu vou pro Brasil morrendo de saudade do Brasil, morrendo de saudade da comida, das pessoas, aí mato aquela saudade 40 dias. Aí quando eu pego o avião pra vir pra cá, eu sinto assim, tô chegando em casa. Eu sinto. 40 dias já é demais também. 30 já deu. Não, mas assim, eu sinto isso, de tipo assim, tô chegando em casa. Eu sinto saudade da minha casa aqui em Vancouver no segundo dia do Brasil. É isso. Teve uma vez que eu fui, meu pai foi me buscar no aeroporto de Guarulhos, a gente pegou a marginal, passou um motoboy aqui, a fumaça preta, tal, não sei o que, do caminhão, eu já falei assim, volta, eu pago a passagem, a gente volta, não quero mais, tem que arrumar uma conexão direto pra Congonhas, marginal Tietê, meu amigo. E é muito comum, não sei se você escuta isso também, de pessoas que vieram, desistiram, voltam pro Brasil. E voltam de novo. E desistiram e voltam de novo. Ah, sim, sem dúvida. Principalmente quando tá fazendo terapia, tá tentando se encontrar ali, porque realmente, esse caso aí eu já vi bastante. Não é pra mim isso aqui, não, o Brasil era mais feliz, aí volta, chega lá no Brasil e fala, nossa, esqueci que era assim. Esqueci. A gente esquece. Não me readapto, né? Eu escuto muito isso, eu não me readaptei ao Brasil. Muitas pessoas que migraram para os Estados Unidos, ficaram na imigração legal, foram deportados, aí vão pro Brasil, ficam sem poder voltar dos Estados Unidos, sem poder se adaptar ao Brasil, aí buscam o Canadá. É complicado. A gente tá lá há 5 meses e, assim, tem que considerar aqui, né? A gente tá vivendo não vou dizer uma bolha, mas, poxa vida. Você escolheu propositalmente. A gente foi para uma cidade do interior, menor, mais tranquila, mas que ainda assim tem uma baita infraestrutura, tem aeroporto, tem hospitais, tem escolas boas, tem universidade, tem o USP lá, USP Ribeirão. Então vamos lá, Felipe, só pra gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, a gente vai fazer umas perguntinhas rápidas e você responde o que vier na sua cabeça. Respostas curtas. Maravilha. Inclusive uma palavra só. Brasil. Casa. Canadá. Futuro. Profissão. Economia. Empreendedor. Não, eu sou economista, mas eu sou empreendedor. Perfeito. Família. Base. Minha base. Um medo. De me arrepender? De quê? Talvez de me arrepender. Medo eu não tenho. Você não tem medo? Não tenho. Nem não. dos medos bestas, tipo altura, bicho, nada? Zero medo. Eu tava agora mesmo cheio de problema lá. Eu falei, eu não vou perder essa gravação. Não é verdade? É verdade. Não tenho medo de nada. Meta. Ver meu filho crescer feliz. Uma frase. Pra quem sempre faz o bem, uma hora vem. Ai, lindo. Essa é minha. Como você gostaria de ser lembrado? Não gaste seu tempo com isso. Pelo amor de Deus. Não tem que ficar lembrando dos outros, não. Seja feliz, vai fazer alguma coisa nova. Assim. Fazer uma coisa nova eu acho que é muito importante. E essa conversa da gente foi super importante também. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado demais, gente. Amei. É difícil você estar aqui, é um prazer enorme te ter com a gente. Com certeza a gente vai se encontrar para esse Canadá fora, seja onde for que você Não vejo a hora de encontrar vocês em Calgary, em Toronto. Conta o segredo, a gente vai se encontrar na viagem. A gente está fazendo, eu e a Renata, a gente está fazendo uma viagem exploratória, a gente vai visitar alguns parceiros, fazer relacionamento, conhecer algumas cidades que a gente ainda não conhece. O Felipe, nessa busca dele de um novo lar também, está programando essa viagem e a gente com certeza vai se encontrar pelo caminho. Muito bom. Bom, gente, obrigado, Felipe, muito obrigado. É bom sempre estar aqui com você, conversando, trocando ideias. Você é um parceirão. Obrigado por tudo, gente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, gente, e fiquem ligados para a próxima.